Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Neste evangelho temos o primado de Pedro sendo confirmado. Em Mateus 16, a partir do versículo 16, Jesus diz que Simão é Pedro e sobre ele seria edificada a igreja de Cristo. Ali nós temos a criação do primado de Pedro, da prevalência de Pedro sobre os demais apóstolos no sentido de organização e liderança espiritual. Em João 1,42, João deixa bem claro na sua descrição que a mudança do nome de Simão para Pedro, que é feita por Jesus, indica para Pedro a missão de ser pedra fundamental da igreja, pedra visível, assim como Jesus seria pedra invisível, pois subiria em corpo e alma para o céu e deixaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para guiar a igreja, tendo como líder visível os sucessores de Pedro, os sucessores do bispo de Roma, os papas. Diz João 1,42 que Jesus fixou o olhar em Simão e disse: Tu és Cefas, ou tu és Pedro. Neste momento aqui, Jesus já está ressuscitado. E ele volta um pouquinho em toda essa dinâmica, não chamando mais Pedro de Pedro, mas de Simão. Aqui Jesus estava tentando resgatar o homem Simão, que, mesmo com o poder das chaves entregue a ele, naquele momento em Mateus 16, a partir do versículo 16, mesmo sendo o primeiro Papa, ele era homem e era imperfeito. Ele negou Jesus 3 vezes, enquanto Jesus estava sendo julgado, sendo flagelado, sofrendo a paixão, passaria pela cruz e morreria, para ressuscitar no 3º dia. Pedro negou Jesus 3 vezes, e aqui Jesus chama Pedro de Simão, e por 3 vezes pergunta se Simão o ama. É interessante aqui que no versículo 17, no finalzinho, na 3ª vez que Jesus pergunta, João descreve: Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Ali, Pedro se lembrou da sua negação tripla e lembrou da sua missão de Pedro, e que esta missão estava sendo confirmada apesar da pequenez e do pecado de Pedro. Enquanto Pedro afirmava agora 3 vezes que amava Jesus, Jesus estava confirmando o papado, dando-lhe a missão de apacentar os cordeiros, que seriam sucessores do cordeiro por excelência. Ele seria o pastor dos sacerdotes, que são cordeiros do Cordeiro de Deus, representando o Cordeiro de Deus, melhor dizendo. E também disse para Pedro apacentar as ovelhas, que são os fiéis, as ovelhas do bom pastor. E no fim, com a recuperação de Pedro, com essa afirmação de amor tripla, em reparação à negação tripla que ele cometeu anteriormente, Jesus fez a previsão da morte de Pedro.
Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Realmente, com mais idade, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo a pedido do próprio Pedro, pois não queria ser crucificado como seu mestre, crucificado por ser discípulo de Jesus e negar a divindade do imperador romano. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e sepultado no Monte do Vaticano, que mais tarde seria a sede física da Igreja Católica. Temos aqui a confirmação do primado de Pedro e a redenção do primeiro Papa. Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.